Bora lá! Hoje nós vamos falar sobre como eliminar aquela trava, aquele branco na hora que a gente vai falar inglês. Muitas pessoas reclamam assim, falam assim, ai, Vânia, sei lá, na hora que eu vou falar, as palavras somem da minha cabeça. Parece que às vezes eu sei a palavra, às vezes eu não sei, mas parece que eu esqueço tudo que eu aprendi. A pessoa tenta falar inglês e na hora que ela precisa, a palavra não vem. É sempre assim. Gente, acontece nas melhores famílias. Eu vou falar pra vocês. E o que a gente vai fazer hoje? Eu vou ensinar em várias etapas um plano de ação bem prático, bem mão na massa, para você colocar em prática e reduzindo até eliminar esse branco que dá na hora de falar. Como a gente vai falar de conversação, a gente vai trazer alguns aspectos que são pilares e são importantes para a conversação. Então vamos lá. Primeira coisa, a questão de travar, a questão de dar um branco na hora de falar, ela pode ter duas origens. Eu quero que você pense aí nas origens que eu vou te explicar e a gente vai ir trabalhando passo a passo e vai colocando no chat com qual você vai se identificando mais. Primeiro vamos pensar o seguinte, você quer falar uma coisa, mas você não sabe como se expressar. Porque você não tem vocabulário para isso. Você tá no meio de uma conversa e você quer falar, sei lá, janela em inglês e não vem a palavra janela, ela não aparece, ela não chega. Número 1. Podem ser 3 coisas que estejam acontecendo aí, eu quero que você coloque para mim 1, 2 ou 3 desses 3 diagnósticos que a gente vai começar a fazer. Primeiro, você não sabe dizer aquilo, né? Você tá conversando, você quer falar janela em inglês e a palavra window não aparece na tua cabeça. Você acredita que você ainda não aprendeu o suficiente? Eu vejo que me trava muito, me dá muito branco porque me falta vocabulário, porque eu ainda não aprendi o suficiente. Número 1. Número 2. Você não consegue falar porque é um vocabulário específico, por exemplo, às vezes da tua área de trabalho, às vezes de uma reunião, alguma coisa assim, você não aprendeu aquele vocabulário específico porque aquilo não fez parte do seu cronograma de estudos. Número 2. Então você até conhece algumas coisas, mas quando é para falar de um vocabulário específico, é ali que te dá o branco. Ou número 3, você aprendeu, você fala, puxa vida, eu sabia que janela em inglês era window, só que na hora de falar me dá um branco, a palavra simplesmente some. Com qual das 3 alternativas, 1, 2 ou 3, você sente que você mais se encaixa? Você não consegue falar porque ainda não estudou, não tem vocabulário, porque não estudou o suficiente, te dá branco porque falta vocabulário, porque faltou estudar, te dá branco porque falta vocabulário específico para um tema específico, ou te dá branco porque falta vocabulário, porque você aprendeu, você tem certeza que você aprendeu, só que na hora de usar a palavra não vem. Qual dos 3 cenários você sente que mais encaixa aí na tua situação? A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que para não dar branco na hora de falar inglês, a gente precisa ter repertório. Se você percebeu que, poxa, Vânia, eu já comecei a estudar várias vezes, eu começo, paro, e aí às vezes eu me sinto perdido na hora de estudar, ou eu tô estudando sozinho, só que eu me sinto com muita informação, e aí eu não sei por onde arrumar a minha organização, não consigo arrumar um planejamento para manter uma rotina de estudos. É bacana você baixar o nosso cronograma de estudos, naçãofluente.com/cronograma. Depois a gente vai deixar na descrição do vídeo, enfim, tem um roteiro completinho que a gente ensina lá. Isso pro primeiro cenário, tipo, não estudei suficiente ainda. Pro segundo cenário, se você não aprendeu porque é um vocabulário específico da tua área, você fala assim, Vânia, me dá branco quando eu tô em situações específicas. Pode ser da tua área de trabalho, pode ser em conversas mais informais, isso vai depender muito do que você conseguiu estudar até agora. Eu quero dar uma dica para você que sente que falta vocabulário para a tua área de trabalho. Quando você estiver estudando, se você ainda estiver estudando, né, e no teu curso, com o teu professor, alguma coisa assim, você tiver a abertura e pedir ajuda para ele te dar material adicional da tua área,
ótimo, peça para essa pessoa fazer esse trabalho duro para você. Agora, se você por um acaso não tem esse apoio, né, ou porque o teu curso ele é bem com um cronograma bem fixo, ou porque de repente você não tá fazendo curso ou com professor, alguma coisa assim, tá fazendo as coisas sozinho, você vai ter um trabalhinho a mais, mas você consegue pegar o caminho das pedras. Para você ter vocabulário específico e não dar branco porque você não sabe aquelas expressões, phrasal verbs, coisas muito da tua área, você vai fazer o seguinte, você vai ir no Google e no YouTube e vai digitar o nome da tua profissão ou da tua área de trabalho em inglês, espaço Business English, tanto no Google quanto no YouTube. No Google ele vai te trazer PDFs, artigos, coisas bem interessantes para você baixar e ler. E no YouTube para você ouvir, e aí alguns deles vão ter legendas, é legal que você ouve e lê ao mesmo tempo. Então, recapitulando, se o teu problema é me dá branco porque me falta vocabulário específico da minha área, estude vocabulário específico da tua área. Como? Ou você pede para um professor para o teu curso de inglês providenciar esse material, ou você vai mesmo no Google, no YouTube e digita o nome da tua profissão ou da tua área em inglês, espacinho Business English. Assim você vai ter material para estudar pra caramba. Já no terceiro cenário, se te dá branco na hora de falar, porque não tem vocabulário, né? Porque você sabe que você aprendeu, você fala, caramba, eu sabia essa palavra, mas ela não veio. Na hora de falar, ela não veio. A gente precisa entrar numa outra seara aqui, que eu vou explicar para você a razão, a causa raiz e o que você precisa fazer para resolver isso. Quando a gente aprendeu um conteúdo, mas na hora de usar a gente simplesmente não acessa esse conteúdo, isso significa que quando você estudou ou enquanto você ainda está estudando, você está usando uma abordagem que não está sendo eficaz. Existem duas formas de aprendizado: aprendizado passivo e aprendizado ativo. William Glasser é um psiquiatra americano, ele fez um estudo sobre a teoria da escolha. E quando ele fez essa pesquisa científica, ele chegou a alguns dados muito interessantes. E um desses dados, que aliás é até bastante famoso aí na internet, é a pirâmide de aprendizagem. Nessa pirâmide, ele mostra de forma do ensino passivo e ativo como nós retemos aquilo que nós aprendemos e como nós podemos usar aquilo que a gente aprende também. Inclusive, eu tenho até um artigo que eu escrevi sobre isso e com algumas estratégias também. O artigo, ele tá no nosso blog e ele tem algum título ou alguma coisa assim, como lembrar de 95% do que você aprende. Depois a gente vai deixar na descrição do vídeo também. E aí, na forma passiva de aprendizagem, que é quando eu pratico as habilidades. Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Existem 4 habilidades de fluência. Se você já está aqui acompanhando as lives, você já ouviu eu falar isso outras vezes, senão você vai entender agora. As 4 habilidades da fluência, sendo que 2 são de entrada e 2 são de saída, input e output. As habilidades de input, reading e listening. As habilidades de output, speaking and writing. Quando você pratica o reading e o listening, você está, de acordo com a teoria da escolha, a pirâmide de aprendizagem do William Glasser, você está retendo, no melhor cenário, apenas 50% daquilo que você está aprendendo. Quando você pratica com todas as habilidades, ou seja, ativo e passivo, ou seja, ler, ouvir, escrever e falar, as tuas chances aumentam para 95%. Então essa história de na hora que eu preciso falar, me dá um branco, a palavra não vem. A probabilidade de você ter estudado numa abordagem só passiva, ela é muito grande. E eu falo isso, inclusive, pelo método de estudo que a gente está inserido, não só do inglês, mas da educação como um todo. A gente vai para a escola, a gente senta o bumbum na cadeira, o professor fala, a gente absorve a parte daquilo que ele fala, né? Tem hora que o professor tá falando e a gente tá viajando nas Hellmann's Airlines da vida. Daqui a pouco a gente volta, oi, o que o professor tá falando mesmo? Quem nunca, né? Todo mundo faz isso.
O fato é que nessa abordagem a gente está sendo só passivo. E aí a gente esquece mesmo que na hora que a gente precisa usar, a gente não usa. A palavra não vem, as coisas não acontecem, não tenho tanta desenvoltura e performance como eu poderia ter se eu tivesse estudado de uma forma mais ativa, tá bom? Então, mais informações sobre o ensino, a aprendizagem ativa e passiva, dá uma olhada, dá uma conferida nesse artigo depois, ok? Sabendo disso, basicamente, dito tudo isso, é importante focar em estudar as habilidades de entrada quanto as habilidades de saída com equilíbrio. O que acontece, gente? Por que a gente não está estudando o inglês suficiente? Essa é uma das grandes perguntas. Por que a gente não está se dedicando ao inglês da maneira que a gente deveria estar se dedicando? O que está acontecendo? É o Netflix que está ganhando prioridade? É o cansaço? O que é que está acontecendo? Abre o coração para tia Vânia. Coloca aí no chat. Eu não conto pra ninguém. Dito tudo isso, vamos pro segundo aspecto que costuma fazer as pessoas terem branco na hora de falar. Digamos que a parte do vocabulário esteja boa, não é verdade? Aí no terceiro, quem colocou o 3. Pô, Vânia, eu sei, só que na hora de usar, na hora de falar, não vem. Aí a gente precisa ir para um outro aspecto. A gente falou de vocabulário, agora a gente vai para uns aspectos que são tão importantes quanto o material e o método que você usa para estudar. Eu não sei se você sabe ou não, mas eu uso muita neurociência aplicada à aprendizagem no meu curso. E a parte mental, a parte que acontece no processo cerebral, ela é tão importante quanto o material que você usa para estudar, ou que você usou para estudar, e o método que você usou para estudar. Coisas mentais que podem fazer você ter um branco na hora de falar. A palavra some, porque, não, pensa comigo, não faz sentido. Se você sabe falar a palavra, mas na hora que você precisa falar, a palavra não vem, qual é o gap que tem aí? Você estudou, você sabe a palavra, mas na hora de usar, não vem. Podem ser vários gaps. E aí eu queria que você colocasse aí os números. Eu vou falando, número 1, número 2, número 3, número 4, e você vai colocar o que você acredita que está mais pegando para você. Gap número 1, ansiedade para falar com medo de errar. Gap número 2, ter aquela sensação de que eu ainda não tô preparado o suficiente, eu acho que eu ainda não tô bom o suficiente para falar, né? Eu não sou capaz o suficiente ainda de falar, de manter uma conversa, um diálogo em inglês. Preciso estudar mais. Gap número 3, medo de errar, vergonha de errar. Gap número 4, preocupação com o julgamento das outras pessoas. O que será que vão pensar de mim se eu falar alguma coisa errada? Gap número 5, não gostar de ser corrigido. Você vai errar quando você for falar inglês e estiver ainda na fase de aprendizagem. Não tem jeito. E aí é possível que a outra pessoa te corrija. Pode ser que essa outra pessoa esteja te corrigindo para tirar um sarro da tua cara. Pode ser, é provável. Provavelmente, se ela for brasileira, isso vai acontecer. Com os nativos, nem tanto. É muito raro. Ou pode ser que ela simplesmente esteja querendo te corrigir pra te ajudar. Não é pejorativo, não é com maldade, não. Ela só quer te corrigir porque ela quer. Ela sabe aquilo que você precisa corrigir e ela te fala com o intuito de você aprender. Mas como você não gosta de ser corrigido, aí vem aquele desconforto. Então, você já começa a falar com aquele bloqueio de que, cara, se eu falar alguma coisa errada, a pessoa vai me corrigir e eu não vou gostar. Esse gap pega em você. E tem até uma frase do Jean-Paul Sartre. Minha pronúncia francesa é péssima, tá, gente? Só pra falar. Francês nem é um idioma que eu acho muito bonito, não. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Se você tá com medo do julgamento, com medo de ser corrigido, de passar vergonha na frente dos outros, você tá bem preocupado com o que a outra pessoa vai fazer com relação a você. E aí fica essa dica. O que a pessoa vai fazer é problema dela, você não tem muito o que fazer. Agora, o que você vai fazer sobre o que ela fizer é que faz muita diferença. Por exemplo, você tá conversando, aí te dá o branco, você trava,
ai, aí você não lembra da palavra, aí você percebe que a pessoa tá sem paciência para te ouvir, ou de repente tá te corrigindo, ou tá completando a sua frase, né? A pessoa não tem paciência de esperar você terminar uma frase, um raciocínio, ela já deduz o que você tá falando e já fala, ok, né? Você tem como matar a pessoa? Não pode. Você não pode fazer isso. O que você pode fazer é o que você vai fazer com o que você tá sentindo com relação àquilo. Parar de falar, parar de praticar, parar de conversar porque você não tá pronto ainda, porque você não se sente capaz ou essas coisas. Então, tudo isso, todos esses aspectos, eles estão no nível mental. Do que você vai fazer com o que tá passando ali na tua cabeça. E um outro gap também que tem, e aí esse é um pouquinho mais complexo, é a questão da timidez. Tem gente que só de pensar de falar inglês já trava, já dá branco nela, o branco automático, porque ela é muito tímida. E aí, falar inglês, falar principalmente na frente de outras pessoas, você precisa ter vamos combinar assim, uma autoconfiança. A sua autoconfiança tem que estar bem em dia para você conseguir abrir a boca e falar sem se preocupar com o que vão falar, com o que não vão falar, com o que vão pensar, com o que não vão pensar. E aí a pessoa que é um pouco mais tímida, ela vai ter que ter um pouco mais de desafio dessa questão de timidez. Ou simplesmente lidar com isso. Porque se ela é tímida, mesmo para falar em público, por exemplo, em português, obviamente ela vai trazer isso para o inglês também. Então é uma questão de ou convive com essa timidez ou dá um jeito de resolver. Como que dá um jeito de resolver? Essa é a parte mental da coisa. Isso é assunto para uma série de milhares de aulas abertas aqui. Continua seguindo a gente. Agora é o seguinte, por conta de falta de vocabulário ou por conta dessas questões mentais que eu acabei de mencionar, qual costuma ser o comportamento das pessoas com relação à questão do inglês? As pessoas evitam praticar o inglês, evitam conversar. Porque, se eu não tenho vocabulário, eu vou estudar mais um pouco até que eu consiga ter vocabulário para isso. Ou, se eu até tenho vocabulário, mas eu tenho muita questão do medo, da vergonha, da timidez, eu também vou evitar praticar conversação, porque eu vou evitar o desconforto. Isso é cerebral, né? O nosso cérebro, ele não quer se colocar em situações que ele sabe que ele vai passar um desconforto ali. Isso aí é normal. Aprenda a lidar com isso, porque o seu cérebro é assim e o meu cérebro também é assim. O inglês, você estuda, faz tudo bonitinho, vai pro curso, faz exercícios, faz a prova, é um bom aluno, senta na frente, tudo que o professor fala pra você fazer, você faz, dá um pulinho, você dá 3 pulinhos, não sei o que, mas na hora de usar o negócio não funciona, dá branco, trava, você fala, caramba, estudei, e na hora que eu preciso o negócio não vem, que revolta, né? Sei lá, é a vida. Tem que aprender a lidar com isso. Todo mundo fala, assim, se a gente pegar qualquer pessoa que divulga seus trabalhos no YouTube, professor de inglês, quem fala inglês, quem é fluente em inglês, quem não é ainda fluente em inglês, todo mundo sabe que tem que praticar. Não, isso não é novidade. Se eu falar isso aqui, eu vou estar chovendo no molhado. Você já sabe disso, todo mundo sabe disso. Que se não praticar, if you don't use it, you lose it. Não tem como, não tem, tá? Não é igual bicicleta, que você aprende a andar de bicicleta, e assim, tem até uma coisa interessante, tem até a neurociência explica, né? Porque tem algumas coisas que a gente aprende e a gente não esquece nunca mais, e outras a gente aprende e de repente, se a gente não pratica, a gente perde. Que louco isso, né? Isso é tema para outra aula. Vou começar a trazer um pouco de conceito de neurociência aplicada à aprendizagem aqui nas aulas abertas, se isso fizer sentido para vocês. Porque é um tema mais científico, acadêmico, é um tema menos prático, mais acadêmico. Mas é interessante a gente conhecer como é que o nosso cérebro funciona. Semana passada eu estava até comentando com a minha psicóloga, né? Nós estamos numa luta firme e forte aí para eu conseguir voltar a pesar os quilos que eu quero pesar, né? E ela tá me ajudando nesse processo. E foi muito engraçado, porque eu falei pra ela, falei assim, a minha ansiedade por comer besteira, ela tá associada a alguns hábitos. E eu falando, né? Ela falou, quais hábitos? Eu falei, bom,
Primeiro hábito, na hora que eu chego em casa do serviço, se eu deitar no sofá, ligar a televisão para assistir um filme, é automático. Eu tenho que entrar eu saio do Netflix e entro no como é que é? O iFood, que aliás eu desinstalei essa semana. É um hábito, um hábito puxa o outro, né? E eu falei para ela, como que tá desafiador tirar esse hábito? E aí eu falei, como que alguns hábitos são tão fáceis de serem impregnados na gente e outros hábitos são tão difíceis de largar de mão? E eu tava comentando com ela que recentemente eu comprei um carro e comprei automático. E eu nunca tinha dirigido carro automático na vida. E na primeira semana era padrão. Tava dirigindo e ia lá tentar trocar de marcha. Era muito engraçado. Passou, sei lá, umas 2 semanas, a gente se acostuma, né, com coisa boa, eu já não trocava mais de marcha. Eventualmente, algum tempo depois, eu peguei um carro de uma pessoa para dirigir manual. Adivinha? Eu esqueci que eu tava no carro manual. Pensa na pessoa, a pessoa tava do meu lado, porque eu era motorista da rodada, né? A pessoa tava do meu lado, tinha bebido, mas ela falou assim, ô velho, meu carro não é automático não, troca de marcha aí, pô. Eu falei, caramba, que coisa louca, né? Por que algumas coisas são tão simples e outras não são tão simples? Dado o tamanho do desconforto que a gente tem com aquilo. Por que eu não pratico inglês da maneira que eu sei que eu tenho que praticar? Porque é desconfortável. E o seu cérebro vai fugir do que é desconfortável. Só que pensa na seguinte cena. E se imagina agora se você é menina de biquíni, se você é menino de sunga, sentado na beira de uma piscina, tá? Um dia bem bonito, céu azul, temperatura agradável, aquela piscina bem gostosa, e você tá sentado na beira da piscina, com os pezinhos na água ali, sentadinho, lendo um livro. Eu tô lá dentro da piscina, me refrescando do calor insuportável que tá fazendo. E aí eu falo pra você, vem, que a água tá deliciosa. E você, não, agora não. E quando eu olho pra capa do teu livro, o que tá escrito? Como aprender a nadar. Você tá lendo um livro sobre como aprender a nadar. E eu vou dizer pra você, você pode ler o livro inteiro, você só vai aprender a nadar na hora que você cair na piscina. E aí, pro idioma, é a mesma coisa. As pessoas querem esperar estar prontas pra começar a conversar. Elas querem ter todo o vocabulário do mundo, já quer ter uma eloquência, tal como no português, para aí começar a se arriscar e aí começar a praticar. Quantas pessoas trabalham em multinacionais, do lado tem um amigo que fala inglês, a pessoa não tem coragem de trocar algumas palavras com um amigo em inglês. Por quê? Ele é super fluente. Vou falar, meu amigo, mas ele vai achar o quê de mim, né? Que esse inglês aqui. Quando a pessoa faz isso, é exatamente a mesma coisa que a pessoa que tá sentada na beira da piscina, tentando aprender a nadar, lendo o livro. É a mesma analogia. Quando eu vejo pessoas estudando, se matando de ler, se matando de ouvir, de assistir. Vânia, essa semana eu estudei 10 horas de inglês. Legal. E quantas dessas 10 horas você praticou a conversação? E normalmente o pessoal responde, 1 hora. 0, nada. 15 minutos. Não é suficiente. Tá sendo passivo. Então precisa perder esse medo de entrar na piscina e começar a fazer o processo. Agora, é de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito. Assim como na piscina, você não vai aprender a nadar direto no mar, sem dar pé. Você vai aprender a nadar na piscina, com boinha, com aquele espaguete, com, como é que é o nome? A pranchinha. Você vai começar a aprender assim, até você começar a aprender a boiar, e aí a piscina dá pé, você vai ficar em pé, e aí depois você vai aprendendo a dar as braçadas, fazer os movimentos, e assim vai. Até a hora que você vai se sentir seguro para você ir nadar num lugar que você não vai ter pé, né? Que você vai ter que realmente nadar. Pro inglês é a mesma coisa. E aí, o plano de ação para resolver isso é plano de exposição segura. Da mesma forma que você vai se expor à água de uma forma segura, porque ninguém quer fazer você morrer afogado, pro inglês é a mesma coisa. Qual vai ser o teu plano de exposição seguro para você praticar inglês todo santo dia? Não tem como, sabe? Não tem como. E aqui, assim,
falando para adultos acima de 30 anos, que já estão aí numa fase que, cara, já a maioria já é pai, já tem aquela vida corrida mesmo, pai ou mãe, já tem aquela vida corrida. Como é que eu vou fazer? Esperar 7, 8 anos para conseguir ser fluente em um idioma, se eu tô precisando do idioma agora? Porque eu tô perdendo oportunidade profissional, porque dentro da empresa eu tenho oportunidade de crescimento e eu não tô fazendo isso, porque eu tô de saco cheio do meu trabalho, eu quero sair do meu trabalho, mas quando eu tenho que mandar currículo, tá tudo pedindo inglês fluente. Até a empresa nacional tá pedindo inglês fluente, aquela coisa. Então, gente, primeira coisa, entender. Primeiro aspecto, na hora que dá branco na hora de falar. Eu tenho vocabulário? Primeira coisa. Ah, Vânia, eu tenho vocabulário. Ou eu não tenho vocabulário. Para cada uma dos 3 cenários, eu dei as estratégias lá atrás. Segunda coisa, eu estou praticando o inglês diariamente. Quando eu falo praticar, eu não falo assistir vídeo, não. Eu não tô falando de assistir filme na Netflix, eu não tô falando de assistir vídeo no YouTube, eu não tô falando disso, tô falando de praticar. E praticar pressupõe conversar. Eu tô fazendo isso? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. E aí, eu tô fazendo isso com equilíbrio, ou seja, quantas horas da semana eu reservei para a atividade do inglês? Ah, reservei 10 horas. Dessas 10 horas, quanto dessas 10 horas é para a prática do output? Escrita e fala, conversação. Aliás, deixa eu até fazer um parênteses. Falar é diferente de conversar, ok? Quando você fala e quando você conversa, você ativa partes diferentes do cérebro, o processo de fala é diferente da conversa. Tanto que papagaio fala. Ensina o papagaio, ele vai falar. Ele vai ficar repetindo algumas palavras que você fala, mas ele não vai conversar. Conversar é uma coisa, falar é outra. E por que eu tô falando isso? Porque tem um monte de gente fazendo abordagem de estudo, né, tá fazendo metodologia de estudo, em que você tem muito input, ou seja, você lê muita coisa, você ouve muita coisa, e na hora de sair, na hora de fazer o output, na hora de conversar, as pessoas falam, leem em voz alta, sei lá, canta uma música, grava a voz, e tudo isso é válido, não estou falando que não é válido, mas você tem que distinguir que isso não é conversar. Conversar pressupõe diálogo, outra pessoa. Dessas 10 horas semanais, por exemplo, quanto desse tempo você está se dedicando a conversar? E qual que é o problema? Por que não está sendo mais? Se você se dedica menos de 50% desse tempo para conversar, por que não está sendo mais? Por que não está sendo 60%, 70%, 80%? O que está por trás disso? Essa é a primeira coisa que você precisa identificar. E aí, eu até gostaria de ouvir a opinião de vocês aí agora no chat. O que rola, o que acontece que você não pratica o inglês o tanto que você deveria praticar? Qual é a razão de pouca prática, de pouco contato com o idioma de forma eficiente e equilibrada? Enquanto você vai colocando aí no chat, deixa eu falar mais 3 coisinhas pra gente finalizar essa parte, porque eu tenho uma outra dica aqui também importante. Sabe quando você vai falar em inglês e acontece de você ficar pensando em português? Você pensa, só que aí no que você pensa em português, você tenta achar uma palavra relacionada em inglês àquela palavra. Eu penso primeiro na palavra janela, para depois pensar na palavra window. E isso dificulta o quê? É a capacidade de pensar em inglês. E se eu tenho dificuldade para pensar em inglês, que é uma outra vertente dessa parte do ter branco para falar, eu preciso aplicar estratégias específicas. Então, se você tem dificuldade para falar em inglês, para pensar em inglês, eu sugiro que você baixe esse e-book que está aparecendo aí na tela, para você conseguir dizimar essa sua dificuldade de pensar em inglês. E falando de soluções para a gente resolver essa questão do branco. Primeiro, ter contato com o idioma todos os dias de forma eficiente e equilibrada. O que significa isso? Estudar input e output de forma equilibrada, não estudar só mais um do que o outro. Para isso, dá uma consultada naquele artigo no blog de como lembrar de 95% do que você aprende. Lá tem uma estratégia para estudar de forma equilibrada, de forma ativa e passiva.
Segundo ponto, ter um plano de exposição à prática do idioma seguro. O que é esse plano de exposição seguro? Mesma analogia que eu fiz da piscina. Você não vai começar a se expor ao idioma num cenário muito estressante, porque isso não é sustentável ao longo prazo. O que você precisa fazer para você ter exposição ao idioma todos os dias, de conversação? Que você só vai eliminar o teu branco na hora de falar quando você tiver vocabulário e quando você praticar a conversação com consistência. Não é um dia sim, o outro talvez. É com consistência, ok? Qual é o teu plano de exposição seguro? Qual que é a forma que você pode se expor de forma segura para ter essa prática com o idioma diariamente? E, número 3, uma dica adicional: aprenda a usar sinônimos e descrever aquilo que você quer falar. Por exemplo, se eu não tô lembrando como é que fala janela em inglês, cara, eu não consigo lembrar da palavra janela em inglês. O que eu faço ao invés de tentar ficar desesperado? Eu vou aprender a descrever aquilo que eu estou tentando falar para a pessoa que está ouvindo fazer a suposição. Ah, você está querendo dizer window? Ah, yes. Tô querendo dizer window. Então, como é que você faz isso? Como é que eu aprendo a ter o hábito? Dica que vale $1 milhão. Como é que você aprende a ter o hábito de usar sinônimos ou antônimos também? Porque você pode lembrar do antônimo de uma palavra e falar qual que é o oposto de tal palavra. Ah, I don't remember, eu não lembro da palavra. Qual que é o oposto de tal? A pessoa vai te falar e falar isso. Sinônimos e antônimos são essenciais para eliminar o branco na hora de falar. Agora, é um hábito. Como é que você cria esse hábito? Primeiro, se libertando de uma vez por todas do Google Translate. Amém. Isso é uma oração na tua vida. Google Translate te dá a resposta rápida, te dá a sensação de prazer rápido, porque te tira da situação de eu não sei para eu sei, só que cria um péssimo hábito em você, o péssimo hábito de não aprender a se virar. Na hora que você precisar falar, você não vai ter a palavra nem para descrever, porque você está tão acostumado a não usar um dicionário e usar um tradutor, que nunca você vai conseguir se virar. Você e eu e nós não dominamos nem 100% do dicionário português. Tem umas palavras aqui em português que se eu começar a liberar aqui, a gente começar a falar, vai falar, quê? Procura no Google palavras esquisitas de português, você vai ver que nem o português você domina 100%. O inglês você vai dominar grande parte dele ao longo da tua vida. Não adianta querer começar a falar só quando você estiver dominando o vocabulário, porque esquece, você vai dominar porque você está praticando e não é o contrário. Então, quando você parar de usar o Google Translate e começar a usar dicionário, você vai ter a capacidade de, na hora de precisar falar a palavra, quando der o branco, saber descrever aquilo que você está querendo dizer e a outra pessoa fazer a interpretação. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do tempo e dedicação. Você, eu, o João, a Maria, todo mundo, nós temos 24 horas. Oh, aleluia! Todos nós temos 24 horas. O que a gente faz com essas 24 horas também é responsabilidade nossa. E aí, quando eu olho minha agenda tem 24 horas, eu vou usar de que forma essas 24 horas? De que forma eu vou priorizar as coisas que eu preciso fazer na minha vida, como pessoa, como família, como profissional, como seja lá o amigo, como seja lá o que for. Como eu vou usar essas 24 horas para fazer as coisas que são importantes para mim? Se o inglês é importante para você, priorize. Simples assim. Para de dizer, não tenho tempo para me dedicar para o inglês e começa a dizer, não estou priorizando o inglês agora porque ele não é uma prioridade. Porque o quanto mais você falar para o teu cérebro que você não tem tempo para estudar, é exatamente isso que vai acontecer. Você não vai ter tempo para estudar. Tá? E eu não tô falando que a vida de ninguém é fácil, que tem tempo sobrando, porque não tem, a gente não tem. Eu queria ter feito tanta coisa hoje, mas é o que tem, tem 24 horas. Eu tive que olhar, falar, não, hoje vai ser isso, isso e isso, porque hoje essas são as prioridades. E aí, quando fizer, preste atenção em tudo que você faz, em tudo mesmo. Isso aqui é importante, é circunstancial ou é urgente?
E aí perceba, aquilo que é importante vai te levar para próximo das coisas que você quer para tua vida. Aquilo que é circunstancial são coisas que são demandas de terceiros, e aquilo que é urgente são coisas que eram importantes em algum determinado momento, não foi priorizada e se tornou uma urgência. E causa estresse. Então, reorganiza, faz uma gestão boa de tarefas para conseguir ter tempo, se é que isso é importante. Porque se não for importante, e tá tudo bem, em um determinado momento, pode ser que não seja importante, não tem problema nenhum nisso. Se não for importante, engaveta o projeto, vai fazer outra coisa que é importante e depois prioriza. Eu vou dar um exemplo de coisas que eu decidi. Muita gente termina a faculdade e vai fazer MBA. Quando eu terminei a minha faculdade, eu falei, eu não vou fazer MBA agora. O que vai adiantar eu fazer um MBA se eu não tenho inglês fluente? Se as empresas que pedem MBAs, que exigem o profissional com MBA, são empresas multinacionais e o inglês vai ser óbvio. Então eu fui pelo caminho mais desafiador. O MBA você começa, termina, tem lá a monografia, acabou, né? Outra decisão que eu fiz também quando eu terminei a faculdade foi cuidado de certificações. Eu tirei certificações porque eu sabia que o mercado estava me pedindo mais aquilo do que o MBA. Só depois eu fui fazer o MBA. Então, assim, eu tinha tempo para fazer tudo. Ideal seria eu fazer faculdade, inglês, MBA, tudo junto ao mesmo tempo, certificação e tudo mais? Sim, seria. Mas eu priorizei o que era mais importante naquele momento. Todas as vezes que a gente se expor ao idioma de uma forma que é excessivamente... Porque o estresse, ele vai ter um nível, né? Vai ter um nível de estresse que é aquele estresse que te move para fazer o que precisa ser feito, não é um estresse... A palavra é até complicada, tem uma melhor definição para isso, mas é algo que você vai fazer que vai te tirar da sua famosa zona de conforto, né? Que essa palavra acabou ficando muito batida, mas no final do dia é isso. Só que te tira da sua zona de conforto, é desconfortável, só que te leva para o próximo patamar. Quando isso é acima do normal, te causa estresse. E o estresse gera cortisol. E quando eu estou estudando ou fazendo alguma coisa com muito cortisol liberado, obviamente, eu não vou ter prazer, obviamente, aquilo não vai se sustentar por muito tempo, e obviamente, quando eu chegar em casa, eu vou dar todas as desculpas do mundo para fazer qualquer outra coisa, mas não me dedicar ao inglês, porque afinal de contas aquilo causa tanto transtorno para mim, e para que eu vou fazer? E tudo isso é tudo inconsciente, porque é o teu cérebro dominando você. A grande questão é, peraí, quem é que domina quem aqui nessa parada? Sabendo do funcionamento do meu cérebro, sabendo que se eu tô fazendo a estratégia A, essa estratégia A tá liberando excessivamente estresse, cortisol, e isso tá fazendo com que eu pare e não continue em longo prazo, peraí, eu vou mudar de estratégia, vou para a estratégia B. E é por isso que o plano de exposição seguro é tão importante, porque o plano de exposição seguro te faz ter motivação quando você vai subindo a escadinha, degrau por degrau, quando você sobe um degrau, você fala, caraca, eu consegui. Aquilo libera outros hormônios no cérebro que proporcionam prazer, que proporcionam recompensa, sensação recompensa, e aquilo faz com que o cérebro queira mais daquilo. É muito importante a gente entender como é que funcionam os hormônios, dopamina, serotonina, oxitocina, endorfina, cortisol. É muito importante a gente entender como é que funciona isso no nosso cérebro, no nosso processo de aprendizado de qualquer coisa, inclusive do inglês, pra gente traçar estratégias mais efetivas. Porque senão, imagina uma faca, você tá dando murro em ponta de faca, tá fazendo coisa que você sabe que não dá certo. Então tem que mudar a estratégia. Senão você tá fazendo a mesma coisa over and over again. Precisa mudar a estratégia para ter prazer. Determinação é uma coisa que, assim, ela tá muito relacionada ao quão aquilo é importante. Todo mundo tem determinação. Olha pra tua vida atrás, coisas que você teve que ser determinada, que você teve que começar e terminar. Você não pôde largar. Tenho certeza absoluta que teve coisas na sua vida que foram desafiadoras, mas que você teve determinação para começar e terminar. Ou manter até hoje. Então a determinação tá dentro de você. Se não tem determinação para o inglês, é porque você ainda não descobriu, e eu convido você a fazer essa reflexão,
qual é a importância do inglês na tua vida, o que o inglês vai proporcionar para você quando você estiver falando fluente, quando você estiver conquistando as coisas que o inglês fluente pode te proporcionar, o que isso muda na tua vida de fato, como você vai se sentir quando você puder colocar no teu currículo, quando você puder participar de uma reunião, de uma entrevista, ou seja lá do que for, ou fazer uma viagem internacional. Cada um tem o seu porquê de estudar inglês. Estudar inglês, pessoal, é muito além do que só ler The Books on the Table lá. É muito além do que só é fazer exercício de gramática. É muito além do que só frequentar o cursinho 2 vezes por semana. Estudar inglês está muito além de tudo isso. Enquanto a gente tratar a aquisição de fluência em um idioma como uma disciplina, como matemática, português, geografia, a gente está fadado a cometer os mesmos erros over and over again. Falar um idioma é tão complexo quanto foi para você aprender a falar a tua língua mãe, se não mais, dependendo das tuas travas psicológicas que você tem, tá bom? Então, busque dentro de você qual é a importância do inglês da tua vida. E, de novo, trace um plano de exposição seguro que te faça perceber que você está tendo evolução. Quando eu tô estudando, tô praticando e tô percebendo, cara, tô saindo do lugar. Uau, que massa. Hoje eu conversei com o Joãozinho durante 15 minutos. Nossa, nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer isso. Começa a criar esse plano de exposição seguro com conquistas de micrometas que a determinação vem. Determinação, às vezes, ela falta porque falta ver resultado. Fala, putz, tô estudando, tô me esforçando, mas para onde eu tô indo, né? O que afinal de contas está dando isso? Maravilha! Dúvidas? Perguntas? Vamos caminhando para o final. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, coloca aí no chat, coloca por que valeu a pena estar aqui nessa aula de hoje. Coloca no chat também suas dores, suas dúvidas, suas dívidas. Opa, não, a dívida não, por favor. A dívida eu passo. E vamos caminhando para o final, galera. Olha só, muito obrigada aí pela presença de vocês. Nunca se esqueçam, tá, gente? Conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. A sabedoria, ela tá em colocar tudo isso que você aprendeu aqui nessa 1 hora em prática e obter fruto disso. Uma boa semana para vocês, bom restinho de dia e a gente se vê semana que vem na nossa próxima aula aberta. Bye, bye, pessoal!